Seja muito bem-vindo ao programa Em Evidência de hoje. Sempre lembrando que o programa Em Evidência na TV tem o apoio e o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. IB Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. E FAMURS, é no município que tudo acontece, né? Lembrando aí que na política e nos negócios, quem faz está em evidência. E a gente convida você também para nos acompanhar no nosso canal no YouTube, @Revista em Evidência, e também lá no nosso perfil no Instagram. O programa Em Evidência na TV de hoje tem a honra de receber um dos secretários mais atuantes do governo de Sebastião Melo. Senhoras e senhores, com vocês, Giuseppe Riesgo, secretário de Parcerias da capital de todos os gaúchos. Secretário, muito obrigado pela participação, seja muito bem-vindo. Obrigado, Cláudio, pelo convite. Um prazer poder falar contigo. Secretário, vou começar perguntando qual é a missão central da Secretaria de Parcerias e como ela se conecta com a pauta liberal que você defende, secretário. Tá bem. A gente tem na Prefeitura de Porto Alegre a chamada Secretaria de Parcerias. E parcerias é de forma ampla, né? Antigamente o nome era Secretaria de Parcerias Estratégicas. Ela é responsável por fazer todas as parcerias público-privadas, concessões e privatizações de Porto Alegre. Então, a privatização da Carris, por exemplo, foi feita pela Secretaria de Parcerias, a concessão do Auditório Araújo Viana, a concessão da iluminação pública de Porto Alegre foi feita por ali, e os projetos que estão por vir também são, né, concessões e PPPs que envolvem o setor público e o privado, de uma forma que a gente consiga trazer o melhor do privado para que administre um local, para que consiga dar um resultado melhor para algum tipo de atividade pública e faça com que a população tenha melhores acessos. Um exemplo assim do que está por vir é a concessão do gasômetro, a concessão das escolas de Porto Alegre, no projeto Escola Bem Cuidada, na parte da estrutura física, né, não a parte da aula, a construção do novo Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas, a construção e concessão do trecho 2 da Orla do Guaíba, que ainda não está feito, e para encerrar os exemplos, são muitos outros do que está por vir, novo contrato do lixo de Porto Alegre, a concessão dos resíduos sólidos, para tentar melhorar um pouco a coleta de lixo, que a gente sabe precisa de bastante investimento aqui. Vamos falar mais sobre alguns desses exemplos, secretário, mas eu vou seguir perguntando como as parcerias promovidas pela Secretaria impactam diretamente na vida do cidadão comum aqui em Porto Alegre. A gente precisa compreender, Cláudio, por que se faz uma PPP, né? Por que se faz uma concessão. Eu, como na primeira pergunta ali, como conecta com a pauta liberal, como né? liberal. Como liberal, eu acredito que o Estado ele tem uma limitação, ele tem uma quantidade limitada de coisas que ele consegue fazer e que ele consegue entregar, né? Eu diria que o Estado, o poder público, a máquina pública deveria focar em algumas poucas coisas, como, por exemplo, segurança pública. Concordo. O sistema de justiça, né? E não tentar botar a mão em tudo. Abraçar tudo, né? Quem tenta fazer tudo não consegue fazer direito. Eu até lembro muito bem, quando eu era mais novo, eu tentava fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e a minha mãe chegava e falava, olha, ou tu foca em alguma coisa... E vai ali e depois faz o resto. Ou vai ficar tudo meia boca. E é isso que o Estado faz hoje, né? A máquina pública hoje, ela tenta nos dar segurança, tenta nos dar infraestrutura, tenta dar saúde, educação, tudo. E no fim das contas, a gente tem uma saúde com problemas, uma educação com problemas. Tu tem que pagar 2 vezes, quem tem condição e consegue pagar 2 vezes paga, mas quem não tem... acaba sofrendo muito, né? Então, como liberal, o que eu acredito? O Estado tem que focar naquilo que ele é bom. E administrar não é algo que ele é bom. Ser empresário não é algo que ele é bom. Até porque tem muito interesse político no meio. Também. E a gente sabe muito bem que as coisas não avançam daí. Então, a gente pega e faz, né, uma parceria onde o poder público segue sendo o dono do local, ele não vende, ele não privatiza, segue dando as regras e as diretrizes do que tem que acontecer ali, mas para de botar a mão na massa no dia a dia administrando, né? Que é um exemplo, vamos lá, do trecho 1 da Orla do Guaíba. Sim. O trecho 1 da Orla do Guaíba é concedido, né? Até essa semana vai começar as obras de requalificação dele depois da enchente. O poder público segue sendo dono, segue sendo público. As pessoas não vão pagar ingresso para entrar.
Mas, a partir de agora, quem é o responsável por fazer a limpeza, fazer a manutenção, fazer a pintura, coletar o lixo, cuidar do local, cortar a grama, fazer tudo aquilo ali, é uma empresa do setor privado, que é mais ágil, né? Mais rápido. Sim. Não tem que fazer uma licitação para comprar uma lâmpada. Sim. Que é o que acontece Que no público, acontece, o pessoal muitas vezes não sabe, uma caneca tem que fazer uma licitação. E é sempre assim, né? Tu não pode, no público, como o dinheiro é público, não é meu, eu não posso tomar a decisão que eu acho melhor. Sim, eu preciso abrir um processo público. Por mais boa vontade que tenha, né? Tem que ter uma concorrência pública, as empresas têm que concorrer para poder ganhar um negócio e, às vezes, a compra é pelo menor preço. Então, tu deve ter passado por situação parecida. Tu vai no supermercado, tem 2 produtos. Certo. Tu sabe que um é melhor, que tu já provou, já conhece, e tu sabe que o outro é pior. Mas o pior é mais barato. 10 centavos mais barato. Tu vai usar, ele vai ser menos durável, vai ser horrível, mas ele é 10 centavos mais barato. Às vezes é isso que acontece no público. E o privado, ele tem a liberdade de escolher. Ele vai escolher o que for mais eficiente, algo que seja mais duradouro, que seja melhor, para que no final das contas o serviço ele tenha um custo menor e o privado tenha, evidentemente, uma remuneração, tem um lucro por estar fazendo aquela atividade. É bom para todo mundo. É bom para o público, né? Facilita a administração, e é bom para o privado, que pode tirar uma remuneração daquilo. Bom, a gente teve aí, né, falando da concessão da Orla 1, todo mundo acompanhou a novela que foi e o tempo que foi, e ainda tem partes ali. Eu me lembro que na primeira eleição do prefeito Sebastião Melo, o prefeito lembrava o tamanho, a extensão da nossa orla, né? 74 quilômetros, se não me engano, de orla, né? Então, como a gente ainda tem para avançar, e como é emperrado, e como coisas que se falava sobre a concessão, secretário, que ia ser privatizado, que ia se pagar ingresso, que nunca mais ninguém ia ver o Guaíba, e aquele monte de coisas que se comentavam, e a gente está vendo que não é verdade. Tem lá a questão lá do próprio Shopping Pontal, né, que tem um espaço para quem quiser tomar chimarrão e tal. O que a gente pode aí, né, tirar de aprendizado da concessão da Orla 1, que a Orla 1 é a parte, pessoal entender, a parte do gasômetro ali, né? Quando começa a curva ali, saindo ali do centro histórico ali, né? Isso. A gente dividiu a Orla em 3 trechos, aquela parte ali. Claro que a Orla é maior, né? Sim, mas aquela parte ali saindo do centro. Tem o Muro da Mauá, quem vem pela Mauá, né? Tem o Muro da Mauá, todo o Cais Mauá, que são aqueles armazéns que acontece o South Summit, e aquilo ali é do governo do estado. Ah, perfeito. Aí tem aquela esquininha, aquela voltinha, que é o Cais Embarcadeiro, onde está aberto hoje com empresas, que é um claro exemplo cartão postal. É um claro exemplo de parceria público-privada. Ali o setor privado está querendo ganhar dinheiro ali, está querendo explorar a área, e o público quer que aquilo seja aberto para as pessoas poderem circular, passear, conhecer. É uma coisa legal, né? E da Embarcadeiro em diante, aí tem o gasômetro, que nós estamos fazendo agora, terminamos já a reforma do gasômetro, a prefeitura terminou a reforma do gasômetro, o secretário André Flores de Obras foi incansável para entregar aquela obra ali. Foi entregue, e agora nós estamos estudando e finalizando a concessão. O prefeito vai fazer o anúncio quando estiver pronto. Do gasômetro em diante, a gente chama de Orla do Guaíba, né? Aí tem o trecho 1 da Orla até aquela curva lá da Rótula das Cuias. Perfeito. Ali na Rótula das Cuias, quem passar ali vai ver que não está urbanizado. Ali já é mais... Sim, mais descampado. Descampado. O Anfiteatro Porto Sol? Isso, esse é o trecho 2. Esse é o trecho 2. O trecho 2 não está feito, porque teve um problema ambiental. A gente está até agora tentando resolver aquela situação. Caramujos ali, Eram tartarugas. Mas já está solucionada essa questão. E depois, quem vê que do trecho 2, que é ali até a Ipiranga em diante, ali está tudo pronto. Sim, a pista de skate. Pista de skate, quadra de esporte. Lindo. O trecho 3. Ali. Lindo, maravilhoso. E do trecho 3 aí para lá, chega no Beira-Rio já vai... Aliás, o trecho 1 também, aquela parte onde colocaram aquelas iluminações especiais ali para o pessoal correndo. Fazia tempo que eu não passava ali, passei ali no final da tarde, olhando lá o Beira-Rio ao fundo, tirando a questão do Beira-Rio, o resto maravilhoso. Fica muito bonito, né? Muito bonito. A questão ali é que o trecho 1 da Orla foi construído, e a dificuldade que a prefeitura tem é de administrar. O problema não é fazer a obra. O público até consegue fazer a obra,
Por vezes a obra, falando público de maneira geral, não a Prefeitura de Porto Alegre, né? Mas por vezes a obra fica mal feita, por vezes a obra é mais caro do que se imaginava, em muitas situações atrasa. Isso acontece no público por conta da gestão pública. Sim. Tu pode pegar o melhor empresário do mundo, pode pegar o Bill Gates, o Elon Musk, junta os dois e bota eles para administrar uma prefeitura, eles vão ter dificuldade. É não verdade. é fácil. São as regras. Né? São as regras, exato. Então, o que se fez ali? A prefeitura botou a obra do trecho 1 da Orla e depois concedeu para poder administrar o local e funcionou perfeitamente com bares, restaurantes, estava tudo muito bom até a enchente. Aí, quando tivemos a enchente, aí o nível da água destruiu tudo aquilo ali. E aí é um processo demorado para reconstruir o que aconteceu ali. Felizmente, as coisas já se destravaram e logo mais as obras de limpeza, de reorganização do trecho 1 da Orla vão começar. Que coisa boa. Bom, o que a gente pode falar também, né? A questão de termos técnicos, secretário. Na prática, né? Qual é a diferença entre PPP, concessão, doação e adoção, né? Há uma confusão. E privatização, pode ser. E privatização também, que todo mundo bota na privatização, né? É bom, é bom. A esquerda normalmente chama tudo de privatização. Tudo está privatizado, tá privatizado e vai ser trancado para o público. Ninguém vai poder mais olhar, andar, nunca mais. Ninguém vai poder entrar aqui porque é privado. Nunca mais. O que é uma grande de uma falácia, uma grande de uma mentira, porque o modelo de PPP e concessão é tão bom, né, e é tão utilizado mundo afora, inclusive em países que a esquerda adora ir visitar, né, em lugares que a esquerda adora ir visitar. Eu já vi muito esquerdista passeando em Nova York, vai para Madrid, para Barcelona, adoram, né? E lá eles fazem PPP e concessão. Aí tudo bem. Né? Aí tá tudo certo. Aí tá tudo certo. Aí eles gostam de ir lá ver, mas na hora de fazer aqui não pode. Aqui não serve. A diferença é bem simples, né? Seriam níveis de privatização e de parcerização com o privado. A privatização, digamos, o maior extremo, seria a venda do ativo, né? Então, vamos lá, tem uma empresa pública, eu vendo ela. Foi o caso da Vale do Rio Doce, foi o caso da CE aqui no estado, o caso da Sulgás, da CRM, e assim vai. O caso da CRT. O caso da CRT. O estado era o dono, ele vendeu. Sim. Agora ele não é mais o dono. Sim. Mas né, no Brasil, o primeiro sócio é o governo. Então ele segue fazendo a regulação, ele segue tendo às vezes uma agência reguladora, ele segue controlando. O estado ele vai seguir controlando aquilo. Né? Então, fiscalizando. Mesmo o privado tem uma fiscalização grande do estado. Não é fácil o que quiser, né? Um segundo nível, eu diria, é a concessão, que é o seguinte: o Estado, ao invés de vender alguma coisa, ele concede, ou seja, ele autoriza o uso do privado e para de botar dinheiro ali. Então, exemplo é uma concessão de rodovia. Né? Tem uma estrada que vai daqui de Porto Alegre até Santa Maria, ali a RS 287, ou daqui de Porto Alegre até a praia, a Freeway, é um exemplo de concessão. E aí se pode fazer de vários modelos. Pode ter um modelo de concessão onde a concessionária vai receber um aporte inicial e depois ela se vira, mas a grande ideia da concessão é que o governo não coloca mais dinheiro naquilo e a concessionária vai gerar caixa de alguma maneira. No caso de rodovia, é cobrando pedágio. No caso de concessão de aeroporto, não é cobrando pedágio para entrar, mas é para taxas de embarque que os passageiros pagam na compra da passagem. Como a gente tem concessão de aeroporto? Como tem a concessão do aeroporto aqui em Porto Alegre, por exemplo. É uma concessão. Ou algum exemplo de alguma área onde não se gere caixa com cobrança de ingresso ou para entrada, que pode ser a concessão de parques, um exemplo. O Parque Ibirapuera, lá em São Paulo, ele é concedido. E não faz sentido cobrar ingresso para a pessoa entrar no parque. Então, a concessionária pode explorar serviços lá dentro. Então, ela faz aluguel de bicicleta, ela faz aluguel de áreas de comércio, ela faz venda de publicidade, placas de publicidade, e ela gera o recurso, ela mesma, né, sem que o governo coloque algum recurso a mais. Esse é o caso de concessão, que é se vira, vai lá, busca dinheiro por aí, administra e eu quero um negócio bem feito. Então eu quero um aeroporto bom, mas eu não quero uma estrada boa. Eu quero uma estrada boa, mas eu não quero administrar isso aí. A concessionária pode fazer o trabalho dela. A PPP já, a parceria público-privada, já é um perfil mais de mesmo parceria e união das duas coisas, que é o seguinte: a concessionária ela não vai buscar gerar caixa sozinha para sustentar tudo aquilo sozinha. Se faz PPP normalmente quando não tem como gerar dinheiro suficiente para sustentar alguma coisa
via atividade privada. Vamos dar o exemplo da concessão do gasômetro. Sim. O gasômetro ele vai ser concedido para alguém administrar, né? Vai ter café, restaurante, exposição de arte, etc. Tem umas datas reservadas que a prefeitura vai poder usar e assim tu vai. Mas não sustenta tudo. Então, Sim. uma quantidade de dinheiro precisa ser colocada por mês para que aquilo ali fique de pé. Fique de pé, entende? sim. É o modelo de PPP. Vamos dar outro exemplo. Deixa eu pegar algo que tem PPP, que tenha dinheiro sendo colocado agora, que eu lembre. Bom, não vou lembrar de algo que a gente está colocando dinheiro agora, porque a maioria das coisas em Porto Alegre são concessões mesmo, ou o contrário, é uma concessão que o privado paga para usar, que é o caso do Araújo Viana. O Araújo Viana é tão bom, funciona tão bem, que o privado paga para a prefeitura, ele reforma, ele teve que reformar, teve que cuidar, e ele paga para a prefeitura para usar. E está sempre com a agenda de shows ali. Sempre lotado. E um último caso seria a adoção, ou uma adoção, que é o caso mais simples, que seria uma mera benevolência do privado. Uma vontade, uma praça. Tipo, vamos lá, a Revista em Evidência, ela quer adotar a praça aqui da frente. Sim. Eu quero cuidar, eu quero limpar, quero... E às vezes são pequenos trechos, inclusive, Isso. né? Aí é uma benevolência do cara que quer fazer. Eu adotei. É tipo tu adotar adota um cachorro, tu adota um animalzinho, tu cuida dele, tu não quer que ninguém te pague para tu cuidar dele. Sim. Deixa comigo. Deixa comigo. Às vezes a empresa quer colocar uma plaquinha para dizer que, estou cuidando desse local. Essa placa é cuidada pelo... Tudo bem, pode ser uma adoção. Sim, então, corta a grama, arruma tudo. Isso, são os níveis, né? Aqui em Porto Alegre a gente tem todos os níveis disso. A gente tem adoção de praça, de canteiros, a gente tem as concessões, né? Às vezes com uma exploração comercial, aí o cara quer vender alguma coisa na praça, no parque, então ele tem que dar uma contrapartida, cuidar do local. Sim. A gente tem concessões, que estamos estudando, PPPs, e já tivemos privatização da Carris, por exemplo. Pois é. Eu estava lembrando agora lá na minha querida Imbé, lá que eu veraneio em Imbé, uma praça que a gente estava brincando ali das tartarugas, mas eles colocam a praça e colocam um entorno em volta. Se não me engano, aqui em Porto Alegre, em frente ao Palácio da Polícia, ali na Santana com a Ipiranga, também eu acho que eu vi alguma coisa fechada, que é algum tipo de proteção, algum ninho de alguma ave, alguma espécie que também tem para o pessoal não ficar dizendo que deixa a praça e se tiver algum bicho silvestre, algum animal ali, né? Vai se retirar, vai se matar. É que não é como se o privado fosse gente do mal, né? É gente normal. Cara, ele nasceu para fazer maldade. E o público é do bem. Exato, o público é do bem e o privado é o malvado. A gente tem que cuidar com essas armadilhas. Isso. Senão, quando tu vê, tu confunde e acha que é isso mesmo, né? A questão é o que torna um projeto viável, secretário, para ser estruturado como uma PPP ou uma concessão, né? Uma parceria público-privada ou uma concessão para ser viável. O bom para a prefeitura, para o público, sempre é a concessão. É a concessão. Tu não precisar colocar recurso ali. Nada ali, né? Colocar dinheiro sempre é uma demonstração de que aquela atividade sozinha não se sustenta. Sim. Tá? E acontece, não é demérito alguma atividade que é um custo muito alto e que tu não consegue tirar dinheiro daquilo. Sim. Acontece. O que tem que ser feito antes de fazer PPP, concessão, é um estudo, uma análise de viabilidade financeira, né, uma estruturação daquele projeto, estimando quanto vai custar, o que vai custar o quê, né? Vou ter um custo X de manutenção, um custo X de contratação de pessoas, um custo Y de reformas e todo o gasto que isso gera, e vou gerar caixa de alguma maneira. Vou vender ingresso, vou cobrar pedágio, vou botar publicidade, vender espaço para shows, o que vai ser feito naquela área para poder gerar caixa. E tem situações onde é muito caro manter digamos que se faça uma concessão num prédio histórico. Pois é. Um prédio enorme que precisa ser reformado, que é o caso que nós estamos estudando hoje da Confeitaria Rocco. Sabe a Confeitaria Rocco? Ah, sim. Fica na Riachuelo, no centro. A Confeitaria Rocco é um caso que eu tenho quase certeza que não vai ser uma concessão pura, porque o prédio é muito histórico e caro de se manter. E ali dentro o que vai ter? Vai ter atividade econômica, talvez um restaurante embaixo, uma própria confeitaria embaixo. Porque o lugar é lindo, O lugar é maravilhoso, são 5 andares que tem. Opa! São 2 andares, um subsolo e mais 2... Olha só, isso aí qualquer parte do mundo é super aproveitado, vira ponto turístico. Pois eu fiquei pensando, a Rocco podia ter em cima, podia ter um café no terraço, uma escola de confeitaria. Buenos Aires, Montevidéu. Exato, só que imagina, né? Hoje em dia os próprios negócios
que alugam um local, às vezes não conseguem se sustentar porque o aluguel é muito caro, é difícil de manter a atividade. Como que uma atividade econômica dessas vai sustentar um investimento milionário na reforma de um prédio histórico tão grande? Então, pode ter a exploração econômica, vai ter a cobrança do aluguel ali, do restaurante, do local que trabalhar ali, mas talvez tenha que ter algum tipo de aporte. Então, esse é uma PPP. Agora, diferentemente de uma concessão de um Araújo Viana, por exemplo. Que é assim que consegue ter uma renda mais forte. Se sustenta bem, né? E o contrário ainda, a concorrência das empresas que querem usar é grande, então eles pagam para usar. Então, a prefeitura, na verdade, está usando um equipamento público que antes estava degradado. Tinha que ter reforma, tinha que ter estruturação, que ia se gastar dinheiro para ganhar dinheiro. Reforma ele, traz gente para o local, que é o que nós queríamos, abre espaço para eventos da prefeitura sem cobrar ingresso, eventos públicos, e ainda gera um caixa, uma contraprestação. E a gente vê o sucesso que é, né? É excelente. Sensacional, todo mundo ganha. A população aproveita aquilo ali, está aproveitando aquilo ali, estava degradado, estava abandonado, estava jogado, largado, e agora a população aproveita e aproveita mesmo, ainda bem, né? Secretário, vamos fazer um intervalo, em seguidinha, secretário explicando aí exatamente, desmistificando aí, às vezes o pessoal não entende, né? São termos técnicos, PPP, concessão, doação, adoção e tal. Agora a gente está explicando tudo isso para você e a gente vai seguir conversando em seguidinha. Não sai daí, no próximo bloco tem mais bate-papo com o secretário Giuseppe Riesgo, secretário de Parcerias da capital de todos os gaúchos. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV. Seja muito bem-vindo se você se conectou agora aqui pela Masper TV. E o programa Em Evidência na TV tem a parceria aí de CDP, Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. E B Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia e comunicação para a política de verdade. E a nossa querida FAMURS, porque é no município que tudo acontece. Revista em Evidência na política e nos negócios, quem faz está em evidência. E a gente também convida você a nos acompanhar no nosso canal no YouTube, Revista em Evidência, @Revista em Evidência, e também acompanhar os bastidores lá no nosso perfil no Instagram. Estou recebendo o secretário de Parcerias da capital, Giuseppe Riesgo, falando aí sobre os modelos, né, de parcerias que as prefeituras, de modo geral, mas especificamente que a prefeitura faz. Secretário, vou começar mostrando aqui a participação lá, né, no Congresso da FAMURS, no litoral. Está aqui o secretário aqui, Prefeitura de Porto Alegre, presente Giuseppe Riesgo, Giuseppe, né, para fazer um sotaque mais italiano aí, comemorando aí os 150 anos aí da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Olha, eu conheço italiano que não tem um nome tão italiano quanto o secretário tem. Interessante isso. Tem uma amiga minha que é Cláudia Revelin. Não é tão italiano, né? Mas aí, Giuseppe Riesgo não tem como escapar, né? Lá na FAMURS está aqui o presidente também, o diretor executivo da Masper TV, Milton Matana. Lembrando que a Masper TV gravou lá o programa Em Evidência na TV, diretamente do evento no litoral norte do Rio Grande do Sul, da nossa querida FAMURS. Secretário, a gente estava falando ali sobre a questão do PPP, né? A questão ali das concessões, da doação, da adoção. E eu vou começar perguntando nesse bloco, secretário, quais são os maiores desafios enfrentados pela secretaria? A gente já estava falando sobre isso, mas para deixar claro, para os projetos saírem do papel, né? Eu sei que qualquer secretário tem intenção, as melhores intenções de um modo geral, de fazer as coisas acontecerem, de deixar a sua marca, de ver a cidade melhorar. Mas e aí a dificuldade para isso de fato sair do papel? O secretário que foi deputado estadual sabe muito bem em termos de estado como é que funciona isso, né? E aí, na prefeitura, é a mesma coisa?
É parecido. A gente conhece o setor público e ele tem uma série de limitações, né? Claro que eu gostaria de poder contratar mais gente, de ter mais gente trabalhando, ter mais recursos, mais dinheiro, que às vezes não é o suficiente. Prática, né? Na prática, tu tem algumas poucas pessoas trabalhando e grandes projetos sendo executados. Por vezes tem que tomar decisões de prioridade. Se eu pudesse fazer tudo ao mesmo tempo, eu faria, mas não tem como. Então, essa é uma das maiores dificuldades. E a segunda dificuldade grande hoje no Brasil é o cenário econômico nacional. A economia brasileira passa por dificuldades, a nossa estrutura de concessões e PPPs depende de uma atividade econômica que funcione, que dê certo, que seja pujante. E empreender no Brasil não é fácil. Ser empresário aqui, a pessoa tem que ser herói. Ainda mais com um governo hoje que é contra o setor privado, que é contra o crescimento do mercado, que aumenta impostos, que gasta demais. Só pensa em taxar e não pensa em movimentar a economia, indústria, comércio, né? Perfeitamente. Então, não adianta ter uma secretaria de parcerias fazendo PPPs e concessões se é impossível ser empresário no país. E pior ainda, a taxa de juros alta, ela gera um problema grave para as empresas. Inflação muito alta. Na verdade, a taxa de juros é uma consequência da inflação alta. Verdade. Uma tentativa de conter a inflação. É verdade. E a inflação alta é uma decorrência da economia fraca e do governo que gasta demais. E um governo que gasta demais é uma decorrência de um governo irresponsável, que não tem noção econômica. São terraplanistas econômicos, eu diria. E já vimos esse filme antes. Então, a gente está num problema grave. Aí, com juros altos, como é que um empresário vai pegar emprestado 200 milhões de reais, 300 milhões de reais para investir numa concessão grande e fazer um investimento que vai retornar em 20 anos ou 30 anos? Os nossos projetos são de longo prazo, né? A gente busca investimentos de décadas, de 20 anos, 30 anos, que vão antecipar todo o dinheiro agora. Um exemplo, né? A concessão do novo contrato da coleta de lixo em Porto Alegre. Hoje nós temos 70 contratos diferentes, com 40 empresas diferentes, cada um com uma área de coleta de lixo. Tem uma que coleta o lixo aqui, tem outra que é responsável por reciclagem, tem outra que é responsável pelo transbordo, tem outra que é responsável por um monte de coisa. Olha só. E a gente quer unificar tudo num contrato só e exigir grandes investimentos imediatos para que essa empresa modernize imediatamente a coleta de lixo. Como é que eu vou fazer esse cara botar R$1 bilhão de investimento? É por aí, né? Com juros a 14% ao ano. Essa é a dificuldade. Para você entender como uma coisa atrapalha a outra, né? Só para a gente entender. Exatamente, né? Porque tu pode até dizer, o porto-alegrense está insatisfeito com a coleta de lixo na frente da casa dele, bom, os juros altos do governo do PT podem vir a prejudicar um projeto que melhore essa situação. Eu acredito que não vai, tá? Porque tu acaba tendo que aumentar a remuneração da empresa para poder valer a pena tu botar dinheiro ao invés de deixar o dinheiro parado no banco. Acaba sendo um pouco mais caro, mas tu até consegue ajustar. Mas pode chegar uma hora que fica insustentável. É verdade. Fica a dica, viu? Como é que a gente pode garantir, secretário Giuseppe, para que o interesse público esteja sempre protegido nessas parcerias com o setor privado também, né? Isso é interessante. Sim, como tudo no setor público também precisa ter uma fiscalização, um controle muito bem feito. Né? Eu não sou vendedor de sonho e vendedor de mentira. Né? O privado vai chegar e vai resolver tudo, vai ficar perfeito. Nunca mais vou falar com o pessoal e tudo vai se resolver sem fiscalização, sem nada. Não é assim. Aliás, os grandes esquemas de corrupção do Brasil aconteceram do público unido com o privado. Justamente isso. Pega o caso do Odebrecht, pega o caso ali que o PT fez naquela época, enfim, acontece. Então, a gente precisa ter uma fiscalização muito boa. A gente tem que ter os órgãos de controle muito bem preparados para fazer esse trabalho. Todos os nossos projetos, eu faço questão que isso aconteça, passam pelo Tribunal de Contas do Estado para fazer toda a análise e a parte da legalidade. A Procuradoria do município, né, os advogados do município também analisam os projetos para que os contratos sejam muito bem feitos. Os processos de licitação sejam públicos e bem montados, tem uma concorrência pública, né, e não tenha risco algum de ter qualquer tipo de direcionamento em qualquer coisa. Esse é o passo anterior, né? Depois que ele citou, tem que ter controle, tem que ter um verificador independente, por exemplo, que vai fazer a verificação do contrato. Uma auditoria. Alguns deles tem que ter uma agência reguladora que vai ficar de olho, controlando. Então, tudo isso é, sim, uma preocupação que nós temos. Porque o malandro tem em todos os lugares, né? Não, por exemplo, uma concessão de uma rodovia, né? A rodovia cobra o pedágio, mas ela, por sua vez, também tem que investir
na rodovia, né? A questão de aumentar, de lucrar mais, de aumentar um pedágio exorbitante acima da inflação, começar a aumentar e botar o dinheiro e o usuário começar a ver que a rodovia está se deteriorando da mesma maneira. É claro, tem que ter a exigência de que ele vai fazer um investimento. Vamos colocar também parte do dinheiro ali, né? Por isso que tem que controlar de perto. É muito dinheiro circulando naquele local e se for uma empresa mal intencionada, ela pode não fazer os investimentos ou fazer de qualquer jeito e seguir cobrando, né, o pedágio. Tem que ficar de olho nisso aí. Perfeito. E se estiver fazendo coisa errada, tem que ter as sanções, né, contratuais e pode até remover. A gente tem a situação, por exemplo, da ponte do Guaíba, né, que fizeram a ponte principal e aí acho que já deve estar na terceira empresa já ali, tem acessos ali, eu sei que é do governo federal. Ali é uma obra pública direta. Né? É um caso clássico de problema de obra pública. Pois é, e ali tem partes que são de lugar nenhum, outro lugar que não chegam a lugar nenhum. Aí tem a questão que deviam ter tirado ali parte. A rua está aqui e a ponte termina aqui, né? Aí tem ali o pessoal que tem que desalocar ali. E as alças de acesso não estão prontas ainda. Não, Tem que remover as pessoas. Pois é, e aí vai. E a entrada de Porto Alegre, eu já vi que o prefeito Sebastião Melo já está fazendo uma pressão, inclusive, para a Câmara Federal, né? Para ver se... E o Senado também, para pressionar o governo federal. Sei que já vem de outros governos, enfim... Mas é um exemplo de que, né? Secretário, falando sobre a questão dos projetos futuros, né? O que a gente está falando aí de projetos que estão... A gente falou da usina do gasômetro, que vai ser entregue e tal. O que acredita que terá maior impacto aí transformador na cidade? Eu diria que esse novo contrato da coleta de lixo é um projeto extremamente impactante. Isso melhora significativamente a coleta de lixo na cidade, aumenta a quantidade de dias de coleta de lixo reciclável, né? Troca os caminhões de diesel, imagina um caminhão a diesel tocando uma fumaça preta lá da casa, troca por caminhões elétricos, né? Obriga a fazer um investimento desse. E o melhor de tudo é que junta todos esses 70 contratos espalhados. 70 contratos tem hoje? Em um só. E juntando num só, eu passo a poder controlar esse contrato. E aí eu passo a poder exigir que a concessionária cumpra metas e faça aquilo que nós queremos para o lixo. Reciclar mais, não usar tanto aterro, fazer a triagem correta, valorizar o resíduo, que a gente chama, né? Ao invés de pegar ele e jogar no aterro, parar de usar um aterro que a gente usa lá em Minas do Leão. É possível que isso aconteça com essa PPP, sem aumentar custo algum para o cidadão, sem pagar pedágio, sem pagar taxa, sem pagar nada. Hoje a gente já paga a taxa de coleta de lixo, né? Então já é o suficiente para sustentar isso. Eu diria que esse é transformador. Sim, as pessoas vão... Porque é uma queixa muito grande atualmente, né? Agora se sabe, né? Realmente, 70 contratos fica difícil. É demais. Está todo dia controlando. Outro que eu posso te dizer que eu considero também transformador é o trecho 2 da Orla do Guaíba. Nós estamos em vias de destrancar um problema grave que tem ali. Eu te falei da questão ambiental, das tartarugas. Tem uma questão do governo do estado que possa vir a fazer com que a gente destrave aquilo e faça a obra do trecho 2 da Orla, integrando completamente a Orla. Aí seria o gasômetro, trecho 1, 2, 3, até o Beira-Rio, tudo integrado se as coisas derem certo. E que está jogada agora ali, né? Que é a questão do anfiteatro Pôr do Sol, isso. Que era bastante usado. Eu já fui a muitos shows ali, que é um espaço maravilhoso, aquele anfiteatro, num local, ver um show no Pôr do Sol ali, ou mesmo que seja para usar como um parque. Claro, tem que integrar a orla, tem que usar. Sim, claro. O pessoal vem daquela parte, como eu falei, lindíssima ali, do contorno ali da Rota das Cunhas ali, aí de repente para ali, né? Quando faz aquela curva, aí depois só lá adiante retoma de novo. E para concluir, um que eu considero fundamental, que é um projeto social de Porto Alegre, que é um projeto, às vezes a pessoa pode olhar assim, PPP, concessão é só para ganhar dinheiro. Não, PPP e concessão também existe uma parte social extremamente importante, que é o projeto Escola Bem Cuidada. Mencionei no início do programa. Porto Alegre vai ser pioneira no Brasil ao fazer um projeto de concessão da estrutura física de todas as escolas municipais. São 100 escolas que terão a sua estrutura física administrada por um concessionário privado e o professor, o diretor, a prefeitura vai se preocupar em fazer aquilo que sabe fazer, que é dar aula. O professor vai se preocupar na sala de aula e não em consertar uma parede que está quebrada, um telhado que está para cair, um banheiro que está com problema. Às vezes os professores até fazem vaquinha entre eles para poder consertar alguma coisa, porque eles ficam amarrados com a dificuldade do poder público. Para trocar uma lâmpada é uma licitação. Entendeu? Então vamos fazer o seguinte, nós vamos conceder a estrutura física da escola para um concessionário. A empresa vai cuidar da escola,
fazer a limpeza, manutenção, vai botar ar-condicionado. Lembra que não teve aula porque o ar-condicionado estava faltando? E daqui a pouquinho tem verão de novo. Vai ter verão, exatamente. Faz cuidar da pracinha, o giz da sala, ou a caneta da sala, o quadro da sala, deu problema, manda o concessionário consertar, ele vai consertar. Todas as escolas de Porto Alegre vão ter uma estrutura de escola privada. Isso vai ser uma revolução para Porto Alegre. Tu imagina a mãe que está nos ouvindo aqui, vai pensar, opa, agora o meu filho vai para uma escola com um local de qualidade. E tu imagina o professor e o diretor que está nos ouvindo. Trabalhando vou poder dar aula, vou poder fazer aquilo que eu sei fazer. Não vou precisar virar administrador de escola, zelador de escola, ficar fazendo vaquinha para juntar coisas. Não, vou dar aula. O diretor vai se preocupar em administrar a estrutura pedagógica e isso vai melhorar muito a questão das escolas em Porto Alegre. É um projeto em parceria da Secretaria de Parcerias com a Secretaria de Educação, né? O secretário Pascoal, que é um ótimo secretário que está apoiando esse projeto também, mas ele já vem há muitos anos sendo construído e, felizmente, esse ano ele vai sair do papel. Eu ia perguntar, esse ano pode sair do papel? Vai sair do papel. São 100 escolas? 100 escolas. E a construção de 10 novas, viu? Dentro do projeto tem a construção de 10 novas ainda. A questão da educação, eu vejo que o empenho é grande do prefeito Sebastião Mello, a gente critica aqui as coisas, né? Mas tem que também, eu vejo que tem até inclusive a compra de vagas em escolas privadas também, né? Para atender a população aí, já cobrei muito a questão das creches também, então se ter qualidade nos prédios também, né? A gente tem professores aí que se empenham, mas tem que ter, como o secretário falou, tem que ter um prédio em condições, né? A ideia de adoção de espaços públicos por empresas, né? Tem, de fato, então, funcionado? A gente pode olhar para trás e tem funcionado. A gente está falando muito das praças. Porto Alegre também tem 600 praças, né? 700 praças. 700 praças, gente. Imagina a prefeitura cuidar de tudo isso todo dia. Fazer a capina, vamos lá, só agora. Quando chega na última, já tem que começar a fazer a primeira, né? Isso, é bem difícil fazer esse cuidado. Esse cuidado, né? É bem caro de fazer isso. Sim. Nós temos mais ou menos 100 praças adotadas hoje. Tem um adotante que cuida. Algumas delas têm exploração comercial, então a empresa ela quer quer fazer um quiosquezinho, vender água, café, comida. Sim. Bom, tudo bem, vai fazer, não paga aluguel, mas precisa cortar a grama, precisa pintar, precisa cuidar, fazer uma reforma, uma estruturação, uma melhoria. É uma forma da gente conseguir integrar o público com o privado. Tem um serviço e ao mesmo tempo melhora para as pessoas que estão ali, porque tem alguma coisa para tu consumir e tal. E a empresa faz a manutenção. Esses são os casos de adoções especiais, né? E existem adoções, como eu mencionei antes, por mera benevolência e boa vontade daquele que quer dar a sua contribuição. Os prefeitos, né? Os subprefeitos. Tem os prefeitos de praça, tem os adotantes. Um exemplo legal que eu gosto bastante é a adoção do Parcão. O Parcão, né? O Parque Moinhos de Vento é adotado por um grupo de empresas. Não vou citar todas aqui, que eu posso esquecer alguma, mas são 5 empresas que adotam, né? E elas botam um valor significativo por mês ali para cuidar do local. E é bonito, né? Então o Parcão é um grande caso de espaço adotado. Agora abriram um lago ali, né? Vai ter, se as coisas andarem bem, a gente vai conseguir dar uma utilização para o moinho que está ali no Parcão, tentar dar uma... A gente está vendo o que vai ser feito para não ficar fechado, né? Sim. E isso tudo com parceria do setor privado via esse processo de adoção. Percebe que não é uma concessão, né? Essas empresas elas não estão tentando ganhar dinheiro com aquilo ou sustentar a atividade. Não é uma PPP, a prefeitura não está botando dinheiro nenhum. É simplesmente uma adoção, é alguém que está ajudando a cidade e está colocando a sua placa, da sua empresa ali. Fazendo a sua propaganda. Mas comparado com o que vale, entre aspas, aquela propaganda e com o dinheiro que eles botam, o dinheiro é muito maior, o aporte é muito maior. A questão, a gente falou ali também, né? Falamos agora aqui na questão das crianças, das escolas, e a Secretaria está estruturando também uma PPP do Hospital Infantil Getúlio Vargas. Tem resistências? Como é que está isso? Esse é um outro projeto já, é um pouco mais para frente esse projeto, ele é um pouco mais difícil de se fazer, mas ele está sendo feito, que é a construção de um novo HMPV, né? O Hospital Materno Infantil Presidente Vargas fica na Avenida Independência. Isso. É um prédio amarelo, assim, que tu olha de frente. Algumas pessoas não conhecem. É verdade. E ele tem ali 4 andares na frente, mas tem um prédio gigantesco atrás. Se eu não me engano, são 13 ou 14 andares. Isso. Esse prédio é um prédio de um hospital público, administrado 100% pela prefeitura. E como a gente sabe muito bem, o setor público tem dificuldades de administrar, né? Tem dificuldades de tocar um hospital por completo. Então, a ideia é
Vamos pegar todo esse dinheiro que a gente gasta hoje administrando o hospital e vamos contratar um administrador privado que vai construir um hospital novo e vai administrar a estrutura física igual a história da escola. A chamada concessão da bata cinza, Sim. que aí seria a estrutura física, a hotelaria, a alimentação, a farmácia, a pintura, a limpeza, a manutenção de tudo. E aí a prefeitura segue com o contato com o paciente. O médico, o enfermeiro... Perfeito. A partir do momento que tem que cuidar do paciente, tocar no paciente, é a prefeitura. Antes disso, é o privado. E dá para pegar todo o dinheiro que a gente gasta hoje e fazer esse investimento de construir um novo hospital e manter um novo hospital pelo ganho de eficiência que essa estruturadora vai ter. Então, nós esperamos construir um novo hospital materno-infantil Presidente Vargas via concessão e depois administrar ele dessa forma alguns anos aqui para frente. Isso aí ainda não é para 2025, é algo mais lá para adiante. Maravilha. Secretário Giuseppe Riesgo, secretário de Parcerias de Porto Alegre. Temos 1 minuto, secretário. Por favor, considerações finais aí. Que baita bate-papo aí, esclarecedor para quem mora aqui em Porto Alegre. 1 minutinho para as considerações finais, secretário. Eu queria primeiro te agradecer, Cláudio, pela oportunidade de estar aqui, de poder falar com a população de Porto Alegre. Como eu disse, são projetos muito grandes que nós temos. O prefeito Sebastião Melo é um entusiasta das PPPs, das concessões. Ele me cobra muito, ele me liga quase todo dia me cobrando para que as coisas aconteçam. E a gente está trabalhando bastante para entregar, no fim das contas, um serviço melhor para o cidadão. O que eu quero com tudo isso é entregar um serviço melhor para o cidadão. É a melhor maneira de se fazer. No mundo todo se faz assim. A gente vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, vê como é que as coisas funcionam lá. Né? Não é porque o americano ou o europeu é mais inteligente que o brasileiro, ou melhor que o brasileiro. Não é por isso. É porque ele percebeu que fazendo um sistema bem montado, com PPPs, concessões, funciona melhor. Não é como se o governo americano ou o governo europeu fosse muito mais eficiente que o nosso, não é. Mas eles perceberam que algumas coisas podem se conceder para o privado e isso é uma parte da modernização da gestão que o Brasil precisa passar. E, felizmente, Porto Alegre é uma das pioneiras nisso. É uma das prefeituras com uma Secretaria de Parcerias mais avançada e mais bem estruturada que existe no Brasil. Algumas estão na nossa frente, São Paulo, por exemplo, mas a gente está guiando nesse processo e abrindo as portas, inclusive, para qualquer prefeitura que quiser vir aqui conhecer, quiser conversar conosco, uma Secretaria de Parcerias ou de Desenvolvimento Econômico de qualquer cidade do interior, as portas estão abertas para vir conversar conosco e compartilhar essas informações, porque a gente quer o bem público, né? A gente quer que a população tenha um acesso melhor a serviços. Maravilha. Secretário, muito obrigado pela participação mais uma vez. E obrigado a você também, mas tem muito mais aí, programa em evidência na TV, tá bom? Em seguidinha, a gente já volta com a segunda parte do programa. Um instante só.